Deus se manifesta de acordo à fé de cada um. Somos nós outros quem determinamos a bendição de Deus. Amém? Pode tomar assento, pode tomar assento. Nós outros determinamos o milagre através de nossa atitude de fé. Amém? Você tem que vencer seu maior inimigo. Seu maior inimigo, que não é o diabo. Seu maior inimigo são os malos pensamentos, são as dúvidas, os pensamentos negativos, os pensamentos de fracasso, os pensamentos de derrota, de inferioridade. Você tem que vencer tudo isso e depositar em Deus toda sua confiança, toda sua fé. Ter a certeza que a partir do momento em que você entregou sua vida em las manos de Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? E Ele não vai deixar que nenhum mal prevaleça sobre a sua vida, nenhum mal. Você necessita começar a confessar a palavra de Deus, as promessas de Deus, e não confessar os fracassos, os problemas, a derrota. Não, tem que confessar o que está escrito. A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Mais que vencedores. Você em Cristo és mais que vencedor. Pablo dijo: todo lo puedo, todas as coisas lo puedo em Cristo que me fortalece. E em Cristo podemos tudo. Amém? Você não pode mirar para o tamanho de seu problema. Você não pode mirar para a dificuldade. Você tem que mirar para o poder de Deus, a grandeza de Deus. Aunque todo pareça perdido, aunque você não consiga ver uma salida, uma solução, uma luz no final do túnel, existe uma salida. Há uma salida. Porque para Deus não há casos perdidos. O único que temos que fazer é confiar. Amém? Confiar. Muitas vezes a persona menosprecia a Deus. Muitas vezes a persona, ela, sem querer, ela põe a Deus como mentiroso, porque Ele prometeu da vida, e esta vida tem que acontecer. Deus quer manifestar-se em sua vida. Deus tem poder para cambiar toda a sua vida. Mas é importante que você se ponga em la dependência de Ele. Temos que ter fé e humildade para confiar em Deus. Muitas vezes a persona, ela crê, mas não é humilde para confiar, para esperar em Deus. Ela é orgulhosa. Que é o orgulho? O orgulho é a independência. Orgulho é independência. Humildade é dependência. Amém? Muitas vezes a persona, ela quer ocupar o lugar de Deus. Ela quer actuar em lugar de Deus. Quando muitas vezes uno tem que esperar a ação de Deus em sua vida. A Bíblia nos conta que Saul foi ungido rei em Israel, recebeu lá unção, e Israel tinha um inimigo muito forte, que eram os filisteus, que se haviam levantado em contra do povo. Então, se mire, Saul, ele foi enviado a Gilgal por el profeta Samuel.
E o profeta disse para Saul que ele esperara 7 dias, hasta que Samuel fuera a encontrar-se com ele, para levar-lhe a direção de Deus, a orientação de Deus, e Samuel iba a oferecer os sacrifícios a Deus, os holocaustos. E Saul foi para Gilgal e se quedou ali esperando. Os inimigos eram muito fortes. A Bíblia disse aqui em 1 Samuel, capítulo 13, que os filisteus se juntaram para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 homens de a caballo, e pueblo numeroso como a arena que está à la orilla del mar. E subiram e acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Então, o pueblo era numeroso. O exército de los filisteus era muito forte. E Saul, ele estava em Gilgal, com seus homens, esperando o profeta Samuel. Pero Saul estava impaciente com a situação. Impaciente porque Samuel não chegava. Ele veia que muitos homens se desanimavam. Muitos soldados hasta desertavam, se iam. Pero a orientação do profeta, do homem de Deus, era que ele esperara 7 dias, hasta que Samuel fuera a encontrar-se com ele, para oferecer os sacrifícios a Deus. Sempre antes de uma batalha, antes de uma grande conquista, eles ofereciam seus sacrifícios a Deus. Pero Samuel estava impaciente. Não é possível. Saul estava impaciente. Não é possível. Samuel não chega. Os inimigos se estão acercando. Quer o que passa? Pero será que Deus não está vendo a situação? Como pode isso? E se cumpriram os 7 dias, pero Saul, ele não esperou que o dia terminara. Samuel não disse a hora que ia chegar. Disse que esperara 7 dias, pero o dia tem 24 horas. Não? Tem 24 horas, eu não tenho que esperar. E ao cumprir-se os 7 dias, já ele tomou a decisão de ele mesmo oferecer os sacrifícios a Deus para enfrentar os inimigos. Ele mesmo tomou a decisão. Ele foi impaciente, ele foi orgulhoso, ele não supo esperar em Deus, ele não supo confiar em Deus. E quando terminou de oferecer o sacrifício, chegou o profeta Samuel. Chegou Samuel e perguntou a Saul: que é isso? Que é isso que hiciste? E Saul respondeu: porque vi que o povo se desertava e que tu não venias dentro do prazo señalado, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas. Me dije: agora descenderão os filisteus contra mim a Gilgal, e eu não he implorado o favor do Senhor. Me esforcei, pois, e ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: loucamente has hecho. Não guardaste o mandamento do Senhor tu Deus, que ele te havia ordenado.
pois agora o Senhor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para sempre. É decir, Deus estava probando a fé, a confiança de Saul, para que pudera confirmar su reino em Israel para sempre. Pero a incredulidade, a inseguridade, a dúvida, os malos pensamentos, a soberba, o orgulho, isso que ele actuara e não esperara a resposta de Deus. Me compreende você? Está claro, sim ou não? Ele quis ocupar o lugar de Deus. Ele pensou que Deus não lhe estava fazendo caso, Deus não estava vendo a situação, Deus não estava mirando a situação. E ele perdeu a oportunidade de ter seu reino confirmado para sempre. Ele foi rechaçado por Deus. Ele foi rechaçado. Ele arruinou sua vida por causa de sua impaciência, por causa de seus malos pensamentos, de suas dúvidas, de não confiar em Deus. E Samuel lhe disse assim: mas agora tu reino não será duradouro. O Senhor se ha buscado um varão conforme a seu coração, ao qual o Senhor ha designado para que seja príncipe sobre seu povo, porquanto tu não has guardado o que o Senhor te mandou. E Deus escolheu a Davi. Deus buscou a Davi, que era um jovem segundo o coração de Deus, e Saul foi rechaçado. Eles não perderam a batalha. Deus não permitiu que eles perderam a batalha. Eles venceram os inimigos. Pero Saul perdeu. Saul foi derrotado. Não foi derrotado, digamos assim, aos olhos humanos. Seu exército prevaleceu, pero ele fracassou, ele perdeu. Aunque permaneceu como rei, seu reino não foi duradouro, não foi para sempre, porque Deus o sacou e pôs Davi em seu lugar. É importante que nós outros manifestemos a fé em Deus delante de uma situação, de um problema que estamos vivendo, pero temos que aprender também a esperar. Amém? As coisas não são de la noite à la manhã, não é de um dia para outro que as coisas sucedem. Deus, em seu infinito poder, Ele pudo haver criado todas as coisas em um único dia, verdade? Sim ou não? Pero Ele criou cada coisa em um dia diferente, sim ou não? Ele criou todo em 6 dias, sim ou não? Tardou 6 dias. E ao 7º Ele descansou de suas obras, para mostrar que todo tem seu tempo, seu momento, a hora certa. O que não podemos é ser impacientes. Amém? Não podemos ser impacientes. Não podemos ser incrédulos. Não podemos dudar da palavra de Deus, das promessas de Deus. Não é porque nós estamos vendo com os olhos físicos os resultados. Não é porque nós estamos vendo a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, que Deus esteja sendo caso omisso a nossos problemas, a nossas necessidades. Me explico? Sim ou não? Não. Ele vê todo.
Ele sabe de tudo. Ele prueba los corações. Ele prueba nossa fé. Ele permite que muitas coisas sucedam. Ele permite que o tempo passe para provar nossa confiança. Davi, no Salmo 40, Davi dijo assim: esperei confiantemente esperei no Senhor. Amém? Vamos abrir aqui no Salmo 40 para ver exatamente as palavras de Davi. Ele dijo: pacientemente esperei ao Senhor. Amém? Amém? Vê que Davi, aún sendo um homem segundo o coração de Deus, aún sendo ungido de Deus, aún sendo um homem de fé, ele teve que esperar. Amém? Amém? Pero ele esperou de que maneira? Murmurando, quejando-se. Pero jogo votos, não? Jogo votos, jogo todo. Eu oro, eu clamo, pero a situação não cambia. Deus não obra em minha vida, Deus não atua, Deus não hace nada. Não. Ele pacientemente, confiantemente esperou em Deus, diferente de seu antecessor, de Saul, verdade? Diferente de Saul, que foi impaciente e quis tomar o controle da situação. Ele quis actuar em lugar de Deus. Não, ele esperou. Pacientemente esperei ao Senhor. E se inclinou a mim. E oyó mi clamor. E me hizo sacar del poço de la desesperação, de lodo cenagoso. Ele estava desesperado a raiz de los problemas que estava enfrentando, as lutas que estava enfrentando, pero ele esperou com paciência em el Senhor. Ele esperou com toda a confiança em Deus. Amém? E puso luego em minha boca cântico novo, alabança a nosso Deus. Verão esto muitos e temerão e confiarão en el Senhor. Bienaventurado el hombre que puso en el Senhor su confiança. Feliz el hombre que puso en el Senhor su confiança. Você que está vivendo um problema em sua vida, um problema familiar, econômico, um problema espiritual, o que seja, você tem que esperar com confiança em Deus, com paciência, e ver com los ojos de la fé su problema resuelto. Amém? Você não pode nunca estar mirando para o tamanho do problema, o tamanho do inimigo. Você tem que mirar para a grandeza de Deus, para o poder de Deus. Amém? Porque Ele vai dar a solução. Ele jamais desampara aqueles que nele confiam. Amém? Quizás você, em várias ocasiões, já hizo votos com Deus, ha participado de campanhas, ha hecho sacrifícios de fé. Você se ha tornado um diezmista fiel, você é fiel em seus diezmos, pero você aún não ha visto algo grande, aún não ha visto suceder o milagre que você espera, pero siga esperando, siga confiando, persevere em la fé, porque o milagre vai acontecer em la hora certa. Amém? Não em nossa hora, não em la hora que nós outros queremos, sino em la hora de Deus, e no momento de Deus. Amém?
Deus quer hacer uma obra grande em la vida de todos ustedes. Deus quer hacer uma obra grande en este país. Amém? Há muitíssima gente neste país com a vida destruída. Sem espanhóis, sem latinos, lo que sea. Muita gente, muitíssima gente sofrendo, perdida em los vícios, em la drogadicção, em el alcoolismo. Famílias desestruturadas, destruídas, fracassadas, matrimônios fracassados. Pessoas pensando em el suicídio, em quitar a própria vida, em acabar com todo, porque não conseguem ver uma saída, já não têm mais esperanças de vida. E Deus quer fazer uma obra grande. Deus quer salvar, quer liberar, quer transformar. Pero nós só temos que confiar, temos que perseverar em la fé, lutar, trabalhar, amém? Amém? Para que a palavra de salvação, para que a palavra de vida possa chegar àqueles que estão perdidos, desesperados neste mundo. Muitas vezes, parece que todas as portas estão cerradas, pero Deus tem a chave para abrir todas as portas, amém? Para destruir todas as barreiras, os obstáculos, as muralhas que encontremos em nosso caminho e dar-nos a vitória. O único que temos que fazer é confiar, é esperar. Os pedidos que usted ha hecho, os votos que usted ha hecho, os sacrifícios que usted ha hecho, não estão olvidados por Deus, amém? Em la hora certa, em el momento certo, Ele vai actuar, Ele vai manifestar-se em sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém? Crê você nisso? Assim sucederá. Eu quero fazer uma oração para você que quizás está cometendo um grande erro. Você não vive em adultério, você não vive roubando, você não vive idolatrando, não. Você não está cometendo aqueles pecados grandes, não? Que os homens consideram grandes, pero quizás você está cometendo o pecado del orgulho, de la impaciência, de la murmuração, amém? Você vive constantemente murmurando, quejando-se contra Deus, falando com um familiar, com um amigo, com alguém, sempre murmurando por la situação que está vivendo. Isso é um pecado também. Não temos que murmurar, temos que confiar, amém? E se você reconhece que está cometendo este erro e você quer reconciliar-se com Deus, você quer arreglar sua vida com Deus, cambiar essa situação e depositar em Deus toda a sua confiança, você quer envolver-se a Ele, você quer ser fiel a toda a sua palavra, com a certeza que Ele se manifestará em sua vida, Ele dará uma nova vida, porque Ele quer dar-lhe a você uma nova vida. Ele quer ser todo novo. Pero para que Ele haga todo novo, você necessita entregar a Ele 100% de sua vida. Amém? Confiar de corpo, alma e espírito em las manos de Deus. Amém?